E, além disso, é algo que nos move como ser humanos quando a gente consegue, de alguma forma, aliviar o sofrimento das pessoas que já têm uma doença que ameaça a vida, né? Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Carlos Marcelo de Barros, né? Eu sou um médico anestesiologista, mas praticamente hoje só tenho atuação em medicina da dor e um pouco de cuidado paliativo, apesar de eu ter título das três áreas. Eu tenho a honra de ser diretor científico da SBED nesses 2 anos agora. Fui editor-chefe do Tratado de Dor Oncológica, o que já mostra aí a nossa grande ligação com o tema. Quando você fala, né, de dor oncológica, quando você fala do paciente que sofre de câncer, a gente tem que pensar em várias coisas, principalmente no respeito a esse paciente, na manutenção da dignidade, na manutenção da vida, da qualidade de vida. Esse paciente ele tem que conseguir viver, né, de todas as formas possíveis, independente do tempo que ele tenha de vida. Então, o nosso trabalho de aliviar a dor desses pacientes, ele não se restringe ou não se resume, né, a somente aliviar aliviar a dor, a nocepção, por assim dizer. Envolve também o entendimento do que a doença causa na vida dele, envolve também questões muito mais sérias, por exemplo, como o que esse paciente vai enfrentar, né, depois do diagnóstico. Por quê? Como você pode observar, exatamente após o diagnóstico de câncer, o paciente ele passa por várias melhoras e pioras e vários ambientes diferentes, né? O paciente ele tem o sofrimento não só físico, não só da nocepção, tem o sofrimento social, sofrimento psicoemocional, sofrimento espiritual, né? E muitas vezes a doença ela evolui com muita dor. Então é muito focado e muito falado sobre principalmente o tratamento da dor no câncer quando o paciente já está em fase final de vida. Mas a doença ela cursa com dor na maioria das vezes durante todo o período e não só o tratamento da nocepção, não só aquele tratamento do sintoma dor, né? Então, a dor, ela afeta vários ambientes dentro do paciente. Afeta o ambiente físico, afeta as atividades de vida diária, afeta o status psicoemocional, afeta a vida social. Isso não só a dor no câncer. Não quer dizer que a dor no câncer ela é mais importante ou mais doída, por assim dizer, do que a dor crônica. Mas ela tem um componente muito complexo que ela está relacionada a uma doença que ameaça a vida e ela é, sim, uma lembrança para o paciente do que essa doença pode estar causando na vida dele. Então, o paciente ele relata para a gente como dor vários sintomas que não são a nossa opção. Às vezes, esse paciente interpreta a dor de maneira mais proeminente devido à fadiga, devido à falta de peso, alteração da imagem, fraqueza, a dispneia mesmo, um sintoma bastante ruim, que os pacientes sofrem bastante, confusão. Então, o paciente ele relata a dor de várias maneiras. Tanto que isso é tão complexo, quando você vai tratar esses pacientes, eu sempre gosto de dar esse exemplo, que você tem, por exemplo, um paciente que chega para você com uma dor abdominal 8 em 10, com as mesmas características. Só que em um paciente, a nocepção é o fator mais importante. No outro paciente, ou, por exemplo, o uso irregular de opioides talvez seja o fator mais importante, a nossa opção, ou então a somatização é mais importante. O tratamento que funcionaria perfeitamente para o paciente 1 não funciona nada no paciente 2. Aí está a explicação porque é tão difícil, às vezes, tratar esse paciente, inclusive em fases diferentes da doença no mesmo paciente. O paciente ele muda, ele altera o seu comportamento, ele altera a percepção dele, conforme a doença vai evoluindo, né? Conforme vai acontecendo os efeitos de avanço, né, dessa doença. A mesma coisa você pode dizer para a fadiga. Se você tem um paciente com fadiga, mesmo com o mesmo sintoma, a mesma aparência, mas um paciente a fadiga, ela é causada por um componente depressivo mais importante, no paciente 2
A caquexia é mais importante. O tratamento do paciente 1 é diferente do tratamento do paciente 2, conceitualmente, com o mesmo sintoma, a mesma queixa, o mesmo, a mesma, o mesmo desconforto, né, que ele carrega. Então, quando você avalia a dor no câncer, é muito importante, você tem que avaliar as relacionadas ao tumor, que são, sim, causas de dor, principalmente nociceptivas, quanto as relacionadas ao paciente. Existem várias e várias alterações relacionadas ao paciente que piora a interpretação, piora o sentimento e piora o que a dor causa na vida dele. Eu sempre falo que se você achou uma solução muito fácil para um problema muito difícil, certamente é porque você não entendeu a complexidade do problema. Então, são pacientes difíceis de tratar. Por quê? Como que a gente funciona? A gente funciona reagindo aos estímulos que o mundo nos manda. Você recebe um estímulo, isso chega no nosso cérebro e nós vamos reagir a ele, independente de qual estímulo que seja. E isso é extremamente variável conforme aonde você nasceu, a família que você nasceu, como você foi criado, aspectos biológicos mesmo de personalidade. Então, as pessoas não reagem da mesma maneira a estímulos iguais. E o câncer, ele muitas vezes tira do paciente uma das coisas mais importantes que a gente tem na vida, que é o poder de fazer escolhas. Você passa por um processo de ressignificação muito abrupto. Você, por exemplo, um paciente com dor crônica, com uma lesão crônica, ele começa a ter alterações na sua vida de maneira gradual. Ou seja, ele vai perdendo funcionalidade, ele vai abandonando as coisas que ele quer, ele deixa o trabalho. Então, as doenças crônico-degenerativas, elas têm essa característica do paciente perdendo gradualmente as condições de vida. Agora, o paciente oncológico, muitas vezes, é uma pessoa que hoje está ativa, exercendo as suas atividades, trabalhando normalmente. Quando sente um desconforto, procura o médico e faz um diagnóstico de uma doença oncológica. 15 dias depois, ele está sofrendo, por exemplo, no pós-operatório, ele está sofrendo reações da química, está sofrendo reações da rádio, e pensa, a pessoa já teve a vida dela abruptamente interrompida. Então, esse processo de ressignificação, ele é muito mais difícil para o paciente. Por quê? Ele não é voluntário e ele é abrupto. Isso acontece em várias fases da nossa vida. Quando você forma, quando você casa, quando você se separa, quando você tem filho, a gente tem que se recolocar no mundo. Agora, você imagina você no local do paciente, né, no local do paciente, ou seja, na mente dele, você ter que fazer um processo de se recolocar no mundo devido a uma coisa que você não quer e ainda por cima é uma doença que pode sim ameaçar a sua vida. Então, tira, né, a maior das liberdades humanas, né, que é a liberdade de poder fazer escolhas, a liberdade de você poder escolher as próprias atitudes e as reações que você vai ter perante a vida, né? Então, o processo de ressignificação, ele deixa um paciente, muitas vezes, sem face, né? Ele tentando se recolocar no mundo. E a dor, mesmo que a fase inicial seja puramente nociceptiva, é a lembrança para ele de tudo isso que está acontecendo. Então, por isso esses pacientes são mais complexos de se tratar. Os aspectos biopsicoemocionais, eles estão intricados diretamente em como o paciente vai reagir, em como o seu tratamento vai reagir e como você vai lidar. Então, muitas vezes, quando eu comecei o tratamento desse paciente, eu não entendia como o procedimento ficou maravilhoso, como a medicação que você sabe que você passou de maneira correta não atingiu o efeito que você esperava. Então, a gente demora um tempo para entender isso, porque a dor, né, o fenômeno nociceptivo, ele leva a percepção e leva a sofrimento. O sofrimento está relacionado ao que ela significa, né? Então, às vezes, quando o paciente está sentindo
por exemplo, uma dor por uma distensão de cápsula hepática, por exemplo, ele pode estar lembrando que aquela dor é de uma metástase, ele pode pensar, né, ou lembrar, em muitos aspectos, que aquilo ali está tirando o tempo de vida dele, ele pode, inclusive, ter um sofrimento, porque ele não vai ver a filha casar, ele não vai ver o neto crescer, ele não vai conseguir fazer a viagem que ele tanto sonhava. Então, o sofrimento é maior, né? Ele é maior. Eu dou sempre um exemplo muito comum. Você pega duas mulheres que têm a mesma sintomatologia, uma dor em baixo ventre de forte intensidade, a mesma quantidade de dor. Só que uma está com cólica menstrual e a outra está com câncer de colo de útero. Será que essas duas vão sentir essa dor da mesma forma? Claro que não. Uma vai perder uma festa, vai perder um evento social. É claro que é bastante desconforto, mas não ameaça a vida dela. E a outra, o pensamento pode ser relacionado, ela não vou ver meu filho crescer, não vou realizar as coisas que eu gostaria de realizar. Então, o recado, né, que a dor dá ao paciente é algo mais importante até do que a quantidade de nocepção que essa doença, essa lesão consegue levar. Então, o que significa? Os pacientes com câncer, eles interpretam a dor de maneira bem heterogênea, variando. Por exemplo, é muito comum a gente ver um paciente que recebe uma notícia, por exemplo, que a quimioterapia fez bom efeito. Quando ele voltar na consulta, ele não está fazendo dose de resgate, por exemplo, de opioide. E o contrário também é verdadeiro. A gente percebe claramente a piora dos pacientes, principalmente na parte de sintomas, quando, por exemplo, o tratamento ele é suspenso, às vezes contra a vontade do paciente. O paciente ele não queria suspender o tratamento, mas ele foi suspenso porque não fazia mais sentido. Então, o que é importante a gente entender nesse contexto? Na dor aguda, o dano tecidual, a nocepção, é o ambiente de sensibilidade mais importante. Na dor crônica, o componente emocional talvez seja mais importante. Na dor oncológica, os ambientes, né, de sensibilidade, eles são iguais. O dano tecidual é muito importante, mas você tem que levar em consideração o que isso significa para o paciente e como ele se relaciona com essa doença. Então, também você não pode usar só a parte filosófica disso, porque eu falo brincando, mas é um fato. Um tumor invadindo uma víscera, um tumor invadindo uma estrutura óssea, ele não é muito aberto ao diálogo. Não adianta você ter uma DR enorme com ele. Você precisa saber tratar, né? Seja com procedimentos intervencionistas, seja com indicação deles, ou seja com medicamentos, essa dor para o teu paciente ter alívio. Cara, mas qual que é a incidência disso, né? Bom, a incidência ela é bastante alta. Vocês, quem estuda dor do câncer, sabe que varia muito de estudo para estudo. A quantidade de dor que o paciente sente. Uns dão 30%, outros dão 80%. Mas o que eu posso dizer, depois de muitos anos, mais de 5.000 pacientes tratados já, todo paciente com câncer tem dor. Você pode classificar isso como 100%. Uns mais, outros menos. Uns que conseguem tratar a dor dele com medicamento comum, outros que precisam do médico para tratar, e uma proporção importante que precisa do especialista em dor para tratar. E uma proporção menor precisa de um especialista em dor que faça terapias intervencionistas para tratar. Mas o tratamento clínico, ele é capaz de melhorar a qualidade de vida de mais de 90% dos pacientes. Então, por isso que é muito importante saber tratar, reconhecer e prescrever medicamentos corretos, de maneira correta, para as várias síndromes dolorosas. Então, por exemplo, esse ano, só nesse ano, teremos 18 milhões de novos casos, né? Isso no ano de 2018. 2020, por causa da pandemia, caiu um pouco, mas depois certamente vai subir, né? A maior incidência de câncer a nível mundial é câncer de mama, câncer de pulmão, colo retal e próstata. São cânceres com forte potencial álgico.
Câncer de mama por invasão óssea e metástase óssea, principalmente. O mesmo se aplica ao câncer de próstata, né? O câncer de pulmão, ele também dá bastante metástase, mas costuma dar muita dor pleurítica. Câncer gástrico, câncer de rim dá muita metástase. Então, a maior incidência de câncer são cânceres que cursam com muita dor, né? Cursam com bastante dor. E no Brasil, varonil, a expectativa em 2020 era de 450 mil casos, né? Então, o câncer mais prevalente é mama e próstata. E mama e próstata são tumores que cursam muito com metástase óssea, muito com que é talvez a principal causa de dor oncológica de difícil controle, mais até que dor visceral, né? E a gente ainda tem, né, um paciente que a gente não tinha há alguns anos. Qual que é esse paciente? É o paciente sobrevivente. Essa é a linha da expectativa do número de mortes por câncer desde de 1975 até 2017. Essa é a linha do que aconteceu. Por quê? Os tratamentos melhoraram muito. Como os tratamentos melhoraram, hoje nós temos uma enorme quantidade de pacientes que sobreviveram ao câncer que continuam necessitando de tratamento, seja por consequências do tratamento, seja por consequências de cirurgia, seja por consequências do próprio tumor, né, da lesão que ele deixou ali. Os pacientes precisam de tratamento, isso é uma proporção importante, né? Então, Carlos, mas é importante, por exemplo, o tipo de câncer? Sim e não. As síndromes dolorosas não estão relacionadas ao câncer, elas não são tão ligadas, muitas vezes, ao tipo histológico. É claro que alguns sim. Isso, mas são relacionados, por exemplo, alguns tipos histológicos evoluem mais com quimioterapia, com neuropatia pós-químio, outros com mais metástase óssea. Então, e isso é importante para você prever o tratamento, para você indicar alguns tratamentos, principalmente para poder fazer prognóstico. Mas entender a síndrome dolorosa te ajuda a tratar o paciente, e principalmente o tipo de câncer. Em alguns aspectos, porque assim, paciente com câncer de mama, 90% delas, né, vão ter dor que necessita de tratamento. Cabeça e pescoço, idem. Próstata, idem. Câncer renal, 90%. Então, você sabe que a probabilidade daquele paciente evoluir com dor durante o transcorrer da doença é muito grande. E a dor, ela pode ser dividida entre a aguda, crônica e a breakthrough. Breakthroughs são momentos de dor de alta intensidade, curtos. E é o maior desafio que a gente tem. Agora, no Brasil, chegou o medicamento oromucoso, que é o fentanil oromucoso, que ajuda bastante no controle da dor desses pacientes. Então, esses são os pacientes que a gente trata, né? Então, 75% da dor, ela é causada pela doença. Seja por compressão, seja por aspectos metabólicos, seja por síndrome paraneoplásica, seja por metástase, seja o que for. E 25% são causadas pelo tratamento. E é muito comum, aliás, é o mais comum, o paciente ter os dois tipos de dor, causado pela doença e associado a causado pelo tratamento. Seja o uso de quimioterapia, seja o uso de radioterapia, seja síndromes pós-operatórias, principalmente a síndrome pós-mastectomia, que atinge uma proporção quase de 30% das mulheres. E olha só que interessante, você tem 3 pacientes com a mesma síndrome dolorosa, só que uma paciente tem câncer de mama, o paciente tem câncer de pulmão e o outro tem câncer de próstata. Mas em termos de dor no câncer, eles têm a mesma síndrome dolorosa, que é dor por metástase óssea, que é a dor óssea, né? Que é bem complexa se tratar. E esses pacientes aqui são imagens do nosso serviço. Eu ainda acrescentei esse paciente com câncer coloretal também com metástase óssea. Então, são 3 tipos histológicos completamente diferentes, em pacientes diferentes, que geram sintomas de dor no câncer muito parecido, independente das 3 doenças, né? E olha o quanto que isso é complexo. Para tratar a dor por metástase óssea, talvez seja uma das mais difíceis, porque você tem componentes nociceptivos, componentes inflamatórios e componentes neuropáticos. Então, é um dos tipos de dor mais desafiantes que a gente tem. E um conceito muito importante para quem vai tratar esses pacientes é que o câncer não trata outros tipos de dor.
via de regra, eles piora a dor. Se o paciente tinha enxaqueca, ela vai piorar. Se ele tinha neuropatia diabética, ele vai piorar. Inclusive, é um valor preditivo muito alto o paciente desenvolver neuropatia pós-químio. Se ele tinha lesões musculares, ele vai piorar. Então, todo jeito, o paciente ele vai piorar. Então, assim, muita gente acha que o fato do paciente ter câncer não tem direito de ter outras dores. Não, muito pelo contrário, as dores normalmente pioram, né? Outro tipo de paciente, né, que é o paciente com breakthrough, que a gente não tinha. Até o ano passado, a gente não tinha medicação no Brasil para tratar esses medicamentos. Agora chegou o fentanil oromucoso. Então, qual que é a estratégia que a gente tinha que ter? A gente tinha que manter faixa terapêutica estáveis, mais próximo possível do nível terapêutico, sem dar efeitos adversos, evidentemente, para evitar grandes picos de breakthrough, né, que são dores incidentais, que acontecem muito com pacientes, principalmente pacientes com metástase óssea, né? Então, o problema é difícil? É muito difícil. É muito difícil tratar? É muito difícil tratar. Mas como que a gente trata esses pacientes? Primeiro, a gente tem que ter acurácia e precisão. Não adianta você fazer um diagnóstico correto se você prescrever de maneira errada. E vice-versa. Não adianta você prescrever uma medicação da maneira mais linda do mundo se você errou o diagnóstico. Então, acurácia e precisão são as duas principais coisas que a gente tem que carregar no tratamento desse paciente. E outra, entender que as síndromes dolorosas relacionadas ao câncer, numa grande proporção das vezes, elas são diferentes das síndromes dolorosas relacionadas a doenças crônicas. E entender que o mundo muda, né? A tecnologia muda. A OMS devia entender isso, principalmente por causa da escada analgésica, que já passou da hora de ser revista. Nós temos que entender que as coisas vão evoluindo, a gente vai atingindo novas tecnologias. A escada analgésica foi lançada pela OMS em 1986, fantástica, não há dúvida que é fantástica, mas naquela época. Hoje, ela não serve mais de protocolo de tratamento, nem de guia para a gente. Ela é mais usada para estudo clínico, sim, e não deveria nem ser ensinada mais, para falar a verdade. Dado o avanço que a gente teve, a escada analgésica hoje ela mais atrapalha do que ajuda. E olha que mesmo nos primeiros... Peraí, só um minutinho. Ajuda pra garrafa. Pode, fecha a porta. Pode. Gente, aula ao vivo acontece essas coisas, tá? Então, o que que acontece? Mesmo no dos primeiros estudos que lançaram a doença, a escada, ela não tratava uma grande proporção de pacientes com doença avançada. Por quê? É limitado. Você limitar o tratamento só a um conceito de escalar o uso de opioides é muito limitado, baseado na complexidade que esses pacientes têm. E a gente desenvolveu, ao longo desses anos, inúmeras tecnologias, né? Inúmeras tecnologias que são plausíveis, né, de tratamento desses pacientes. Então, o que que nós temos? Opa, deu uma pane no computador aqui. Perdão. O Zoom, ele te coloca aqui na frente, o negócio você não consegue ver mais. Pronto. Então, nós tivemos aí avanços, principalmente das terapias intervencionistas, e esses avanços e novos medicamentos, cada vez nós temos moléculas melhores. Então, no que se baseia essa aula? Na reconstrução da escada analgésica. O primeiro degrau foi o que menos sofreu alterações. Nós temos, por exemplo, inúmeros medicamentos não opioides, inúmeros adjuvantes que têm que ser prescritos conforme a necessidade do paciente. Não adianta, por exemplo, você dar antidepressivo para o paciente que não tem depressão, não adianta, por exemplo, que não tem componentes neuropáticos. Então, nós temos que trabalhar conforme o diagnóstico desse paciente, né? Então, por exemplo, nós temos os anti-inflamatórios. Ah, cara, não pode passar anti-inflamatório para paciente oncológico. Primeiro, que os anti-inflamatórios eles têm sinergia com os opioides. Segundo, eu falo isso brincando, mas é um fato. Se alguém souber tratar dor por metástase óssea sem uso de anti-inflamatórios, eu estou disponível a aprender, né?
Estou totalmente disponível a aprender. Porque não, a gente não consegue tratar a dor por metástase óssea sem o uso de anti-inflamatórios. Outro risco que a gente tem, o paracetamol. Eu não prescrevo paracetamol em hipótese alguma para paciente oncológico. Nossa, cara, por quê? Mas ele está ali. A OMS fala para a gente prescrever, a gente tem. Porque o paciente oncológico ele tem déficit de glutationa. Então, ele não metaboliza bem o paracetamol. Como ele não metaboliza bem o paracetamol, ele aumenta muito o risco de hepatotoxicidade. Inclusive, a gente está planejando fazer um estudo para esses pacientes, avaliando o quanto a gente tem de aumento de gama-GT quando você prescreve paracetamol para paciente oncológico. Então, é um risco. Muita gente não sabe disso. Se você não tem glutationa, você não metaboliza o paracetamol, você aumenta o risco. Outro medicamento é a dipirona. A dipirona é um excelente medicamento. Ela entra naquela questão de você ter ou não ter risco de agranulocitose, mas isso foi um medicamento antigo, que tinha um metabólico antigo, isso meio de 1952, quando ele foi banido de muitos ela foi banida de muitos países, mas hoje nós sabemos que isso não é fato. A incidência de complicações dela é bem baixa. O único cuidado que a gente tem que ter é lembrar que a dipirona ela é um anti-inflamatório. Uma dose de 1 grama bloqueia 97% da COX. Da COX-1 e 94% da COX-2. Então, a dipirona é um anti-inflamatório? Sim, a dipirona é um anti-inflamatório. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. De lembrar, né, que a dipirona é um anti-inflamatório. E o Viminol? O Viminol é um medicamento antigo que foi requentado, né, na esteira. Ele foi requentado na esteira da crise dos opioides. Por quê? Ele foi requentado na esteira da crise dos opioides porque é um medicamento não narcótico, não anti-inflamatório, que tem um poder analgésico interessante. Qual que é a dificuldade do Viminol? A dificuldade do Viminol é que nós não temos estudos sobre ele. Nós não temos estudos que para embasar o nosso uso. O estudo mais novo, que tem mais velho que eu, da década de 70, né? Inclusive, a gente está preparando alguns estudos aqui na Universidade Federal de Alfenas para tentar entender mais sobre essa droga. Mas o que se sabe? Ela é um analgésico, não narcótico, não anti-inflamatório, que age na lâmina 5. Ele bloqueia principalmente os neurônios WDR. Então, acaba que eles reduzem, sim, o input nociceptivo, por essa ação que ele tem na lâmina 5. Agora, fora disso, a gente não sabe mais nada. Né? Isso aí ele é um bom analgésico. E os adjuvantes, né? Os adjuvantes, eles são medicamentos que na bula, né? Ou seja, a função inicial dele não é de analgésico, mas eles são utilizados com finalidade analgésica. A maioria, os mais conhecidos que a gente usa são os antidepressivos e os anticonvulsivantes. Aí que entra uma questão bem importante. Se o paciente tiver humor deprimido, a prescrição de antidepressivo para esse paciente com câncer é praticamente obrigatória. Porque você dá um medicamento que ajuda o paciente a enfrentar melhor a doença também, não só para o tratamento da dor. Né? Por quê? Você ajuda esse paciente a equilibrar esse sistema de peso e contrapeso, que é a via dolorosa, onde você tem a via ascendente, que leva o estímulo doloroso para o cérebro, e a via descendente, que o inibe. Os adjuvantes fazem muito ali, seja inibindo o input nociceptivo, seja inibindo a chegada de estímulos dolorosos ao cérebro, ou seja, estimulando a via inibitória descendente, além de melhorar o ambiente, né, mental do paciente. Porque quando você tem um desequilíbrio, né, seja um desequilíbrio na via ascendente, que você aumenta o input nociceptivo, seja um desequilíbrio, que você tem uma inibição da via inibitória descendente, esses medicamentos são importantes para tentar restabelecer esse equilíbrio. E os corticoides? Né? O primeiro adjuvante que a gente vai falar. Os corticoides, eles têm papel importante na dor neuropática, na dor óssea, na dor por distensão capsular, na obstrução intestinal
E na dor de cabeça, e na cefaleia causada por aumento de pressão intracraniana por hipertensão tumoral. Quando você avalia os estudos, todos apresentam um viés de efetividade, só que muito pequeno. Então, o recado que eu dou, não só para os corticoides, mas como para a maioria dos medicamentos, é: você não pode procrastinar para prescrever, mas você não deve manter nenhum medicamento se o efeito terapêutico dele não for muito claro, né? Se o efeito terapêutico dele não estiver melhorando o paciente. Não deu certo, suspende. A maior utilidade que a gente tem talvez seja para obstrução intestinal, aqueles pacientes que chegam com obstrução intestinal maligna, quadro de dor abdominal normalmente muito intenso, e aí você consegue, sim, em alguns casos, dar alívio com ele com uma dose de corticoide importante. Em cuidados paliativos, o principal uso é para fadiga, né? O paciente que é muito fadigado, já está cansado, ele dá um pouquinho de anabolismo, mas a mesma coisa. Se você não teve alívio, né, em uma semana, não se deve continuar com o uso de corticoide para esses pacientes, né? Os anticonvulsivantes, basicamente, para a dor para esse paciente, exceto para trigeminalgias, né? São os gabapentinoides, seja gabapentina, seja pregabalina. Por quê? Eles agem inibindo os canais de cálcio voltais dependentes, principalmente a unidade alfa-2. O que eles estão? Eles estão muito ligados a processo de aumento da acessibilidade, ou seja, a processo do aumento do input nociceptivo, principalmente depois que você passa pelo processo de neuroplasticidade. Então, se você dá um medicamento que reduz o input nociceptivo, você vai ajudar. Ele tem alguns outros efeitos. Ele ajuda a melhorar o sono, alguns pacientes têm uma melhora de humor, então eles ajudam. Carlos, mas por que que você prescreve muito mais pregabalina do que gabapentina? Olha, por um motivo muito simples. Nós tratamos pacientes muito complexos, pacientes bem difíceis. E tudo que a gente precisa é estabilidade, ou seja, você precisa ter, quanto mais estáveis, quanto mais de liberação controlada, quanto menos efeitos adversos essas drogas têm, melhor. A pregabalina tem uma farmacocinética linear e a gabapentina não. Por isso que eu não gosto de prescrever gabapentina para paciente oncológico. Ah, mas é o que tem no posto de saúde. Eu sei porque eu quero no posto de saúde, mas tem que pensar sempre no melhor para o paciente. Por quê? A pregabalina, 150, é metade de 300 e o dobro de 75. O que não acontece com a gabapentina. O efeito terapêutico de 3.200 não é o dobro de 1.600, que não é o dobro de 800. Então, isso atrapalha um pouco o tratamento. Outra coisa importante que a gente descobriu, até um estudo publicado aqui pelo nosso serviço, que foi publicado no ano passado, que pequenas associações de amitriptilina, independente de você estar usando ou não a duloxetina nos pacientes, mas 2 antidepressivos, sim, 2 antidepressivos, pequenas introduções de amitriptilina, elas aumentam a concentração plasmática de pregabalina nesse paciente. Então, isso aí abriu um espaço, inclusive para a dor neuropática de difícil controle, quando você não consegue mais manejar a medicação, uma pequena dose de amitriptilina potencializa o efeito terapêutico da pregabalina, que é algo que foi descoberto, né, que foi provado, pelo menos esse estudo em ratos que a gente fez aqui na nossa universidade. E o que isso tem de evidência? Olha só, o que nos leva, né? A gente quase que é obrigado, né, a prescrever duloxetina para paciente oncológico. Por quê? Primeiro que os tricíclicos, é muito difícil um paciente tolerar o uso em dose antidepressiva. Ainda mais um paciente oncológico. Os efeitos adversos são intoleráveis para você atingir uma dose antidepressiva. Então, a gente usa subdose. E os triciclos, principalmente a amitriptilina, que é a que tem mais evidência, eles não apresentam efeitos terapêuticos para dor importantes depois de 25, de 50 miligramas. Então, não adianta você ficar subindo, você não vai melhorar o efeito analgésico dele. A duloxetina não. A duloxetina você pode atingir dose antidepressiva. A venlafaxina tem menos efeito terapêutico.
mas ela tem importantes efeitos antidepressivos. E os outros não têm muitas fracas evidências. Então, como os tricíclicos é muito difícil você atingir dose terapêutica antidepressiva, a duloxetina é a melhor opção para tratamento desses pacientes, a não ser que ele não tolere, né? Quando que eu faço? Quando que eu faço isso? Eu faço o mais precoce possível, né? Sempre começo, start slow, go slow. Ou seja, comece devagar, continue devagar. Pregabalina, 75 miligramas uma vez à noite durante uma semana. Depois a gente tenta aumentar até ter efeito terapêutico ou efeitos colaterais. Pacientes mais sensíveis, às vezes a gente começa com dose menor ainda, né? Com 50 miligramas, ou às vezes até manda uma, eu já mandei até manipular de 35 miligramas. Você começar as doses devagar. Quando você começa de uma vez, 75 de 12 doses, num paciente já fragilizado, às vezes ele não tolera a droga e você vai queimar uma droga que pode ser importante para o tratamento dele a longo prazo, né? A duloxetina é a mesma coisa, começa sempre com 30 miligramas por uma semana ou até um mês, para depois a gente subir a dose para 60. Por isso, você tem que explicar para o paciente que isso não é um tratamento de imediato. Ele demora algum tempo para atingir. E os antidepressivos tricíclicos eu nunca ultrapasso grandes doses. A gente só tem que lembrar que nós não podemos, né, retirar a medicação de uma vez e nem podemos, e temos que fazer ajuste importante de dose na insuficiência renal e na insuficiência hepática. Então, como que eu faço? Se o paciente tem só dor, eu tendo a prescrever amitriptilina. Se o paciente tem um grau de ansiedade, eu gosto muito da imipramina, que ela tem um efeito ansiolítico interessante. Se o paciente é mais frágil, eu prescrevo a nortriptilina, que ela é mais tolerada para paciente idoso, paciente mais frágil. Agora aqui, se o paciente tem a dor piora a depressão, eu tendo a prescrever duloxetina. E se a depressão piora a dor, eu tendo a prescrever a venlafaxina, porque a venlafaxina é um antidepressivo melhor. Os pacientes, eles toleram doses mais altas dele, né? E os canabinoides? Os canabinoides, eles são medicamentos bem polêmicos, mas não deveriam ser. O que os canabinoides fazem? Eles fazem como se fosse uma conexão entre o cérebro, o sistema nervoso periférico e o sistema moral. Eles ajudam a restabelecer a homeostase. A função do sistema endocannabinoide é essa, restabelecer a homeostase. Então, a gente tem que pesar riscos e benefícios, entender o que a droga pode trazer de benefício para o paciente. Não é uma panaceia, mas ela pode, sim, em termos de melhorar o ambiente para o paciente. Ela melhora um pouco vários sintomas. Não resolve nenhum, né? Eu falo que é até sacanagem você debitar na conta dos canabinoides, você tentar tratar dores complexas, tratar sintomas complexos só com uma droga. Não. Eles são um excelente adjuvante que age de várias formas, que ajuda o paciente a ter uma percepção melhor da doença. Mas ele não vai tratar uma dor de difícil controle, não vai tratar um sintoma. E falar que não ajuda no tratamento oncológico é mais absurdo ainda. Tá? Ah, mas os eventos adversos? Os eventos adversos são importantes, sim. Mas eles não são diferentes dos medicamentos que a gente já prescreve. Então, a gente tem que quebrar um pouco essa mística. São adjuvantes que melhoram a qualidade de vida das pessoas. E o interessante, você tem receptores canabinoides em toda a via dolorosa, desde o sistema nervoso periférico até terminações nervosas livres, ao gamo da raiz dorsal, no corpo posterior da medula, na via ascendente, e a nível cerebral, você tem praticamente receptores canabinoides aonde se sente, se transmite, se modula, se interpreta e que se reage à dor, né? Então, são drogas com potencial terapêutico? Sim, potencial terapêutico bem importante, né? Tanto pelos receptores CB1 quanto os receptores CB2. E os efeitos, né? A grande questão é o quanto de THC você põe. É muito difícil você tratar a dor sem THC. Porque o canabidiol, que é o CBD, ele não tem efeito potente direto, ele se liga muito fracamente aos receptores CB1. Então, ele tem um efeito indireto inibindo a recaptação de anandamida, né? Ao que ele inibe a recaptação de anandamida, ele aumenta a concentração dela na frente sináptica, mas nos receptores pós-sinápticos. Então, eu sempre falo, é impossível você dar
prescrever canabinoides sem THC e falar que tem tratamento de dor. Ah, beleza. Aí você terminou os adjuvantes, agora não respondeu, vamos passar para os opioides. Um adendo aqui, que os canabinoides, eles entram depois, né? Ele está ali como adjuvante, mas eles entram depois. Eles ainda são segunda linha, né? Então, vamos começar com os opioides. Os opioides são a base do tratamento da dor no câncer. É impossível você tratar a dor no câncer sem uso de opioide. São, serão e continuarão sendo por muitos e muitos anos. Nós temos agonistas parciais, agonistas puros e agonistas antagonistas. E eles são divididos mal e porcamente como fraco e forte. Não existe opioide forte, não existe opioide fraco. Existe opioide que tem dose teto, existe opioide que não tem dose teto. O principal agonista parcial que a gente tem disponível no mercado hoje é a buprenorfina, que é disparado o melhor medicamento hoje no Brasil para tratamento de dor no câncer. Pelo perfil de apresentação, que ela é transdérmica, pela grande diversidade de dose, desde dose bem baixa até doses mais altas, e pelo perfil de efeitos adversos e pelo perfil que essa droga tem em pacientes graves. A nalbuphina, eu não entendo ela como uma droga que seja aplicada ao tratamento do câncer, e você tem os opioides fracos. Você tem os com ação central, que é o tramadol, você tem a codeína, que é um medicamento, na minha concepção, muito ruim para tratamento de dor, principalmente dor oncológica, porque a codeína ela é uma prodroga, então ela precisa ser metabolizada, e a metabolização dela é muito errática, dependendo do paciente. E você tem os medicamentos ditos opioides fortes, fentanil, metadona, oxicodona e morfina. E agora, né, esses não têm dose teto. A grande vantagem da buprenorfina é a apresentação transdérmica, e o analbufina eu não vejo indicação para dor oncológica, né? E os opioides fracos, a grande questão é a seguinte: você pode prescrever um medicamento que você sabe que ele não vai atingir o nível terapêutico que precisa para tratar desses pacientes? Não. Então, melhor não prescrever. E agora chegou o tapentadol. O tapentadol, ele é um opioide forte, mas ele tem dose teto. Você não pode passar de 500 miligramas, né? Então, entender que os opioides, eles são, sim, drogas seguras. Temos a vantagem de ter múltiplas vías de administração, são de fácil titulação e efetivas. E são, sim, a base do tratamento da dor no câncer, né? O que aconteceu com os opioides nos Estados Unidos foi um desvio de finalidade que acabou causando a crise dos opioides e matou centenas de milhares de pessoas. Mas o que a gente entende hoje? Entende que não é racional o uso de opioides fracos como segundo degrau para pacientes oncológicos. É muito mais racional o uso de opioides fortes em doses mais baixas, né? Que é a nossa prática hoje. Eu não uso opioide fraco para paciente com dor oncológica. Então, você tem importantes opções. Você pode usar morfina, você pode usar metadona, pode usar oxicodona, pode usar o tapentadol, pode usar a buprenorfina, que é o que a gente pratica, né? Então, Cássio, então você nunca prescreve opioide fraco para paciente oncológico? Nunca, é muito forte, né? Mas é muito difícil, né? Hoje, as minhas maiores prescrições são de morfina e tapentadol, e quando o paciente tem condição, ou acesso ou necessidade, é buprenorfina. É a maioria das vezes o que a gente prescreve para esses pacientes. Por quê? Eu tenho uma tendência a prescrever drogas com nível terapêutico adequado. Ou seja, como eu falei antes sobre a pregabalina, eu gosto de drogas estáveis, ou seja, drogas que mantêm na faixa terapêutica de maneira adequada. Ou seja, drogas. Depois eu vou responder todas as perguntas, tá? Mas só para adiantar para a Hanna, eu acho a metadona um medicamento excelente. Excelente. Só que requer conhecimento e prática para prescrição. Mas é um medicamento excepcional, a metadona. E barato, né? É outra vantagem. Então, por quê? Se você manter os medicamentos na faixa analgésica, você reduz a dor e reduz efeitos adversos. Só que você tem a breakthrough. Ou seja, que o breakthrough consegue ultrapassar isso. Então, o que você faz, né? Temos que dar dose de resgate, que é talvez a base, né, do tratamento da dor no câncer. Então, o que a gente deixa de mensagem sobre opioides? Eles são, sim, o pilar do tratamento da dor oncológica. Não é só a via oral. Por exemplo, paciente com câncer de cabeça e pescoço, que eu sei que talvez em algum momento ele vai perder a via oral,
Muitas vezes eu já inicio com a buprenorfina transdérmica, né? Pacientes com componente neuropático. Outra falácia é que você tem que usar morfina como base. Não, morfina é um excelente medicamento, está aí há 100 anos, a gente já conhece, é barato. Só que não é. Tem paciente que às vezes o tapetador é melhor, tem paciente que a metadona é melhor, tem paciente que a oxicodona é melhor. Então, a característica da dor do paciente, principalmente a característica que você espera da evolução da doença, são tão importantes quanto você pegar uma receita de bolo e prescrever, tem que começar sempre com morfina. Não, não é isso. Nós temos que entender o paciente, né? Então, individualizar o uso de analgésicos, entender as outras comorbidades, né? Entender que o paciente, por exemplo, você tem um paciente que está indo muito bem com morfina, faz uma quimioterapia, tem uma desidratação, faz uma insuficiência pré-renal, chega no pronto-socorro intoxicado. Para entender que o paciente também varia durante o tratamento, né? Outra coisa importante, nós temos que revisar as falhas terapêuticas antes de fazer rotação. Muitas vezes o paciente ele piorou da doença. Muitas vezes ele teve alguma alteração, por exemplo. Teve lá uma estase gástrica causada pelo tratamento, o medicamento fica ali boiando no estômago. Ele não absorve. Então, esse paciente ele vai ter componentes diferentes. E lembrar que a base do tratamento é dose resgate. Se você sempre manter seu paciente estável com dose resgate, você nunca vai deixar seu paciente com dor e reduz bastante o risco de intoxicação. A dose resgate é 1/6 da dose diária. Mas tudo bem, cara, aprendi, estou fazendo opioide certinho, mas aí eu já não faço mais opioide fraco, eu já começo com opioide forte em baixa dose, eu prescrevo todos os adjuvantes, mas mesmo assim eu não trato alguns pacientes, principalmente com doença avançada, uma proporção importante. O que eu faço? Aí entra as terapias intervencionistas da dor. Mas a partir daqui, quando eu coloquei o opioide forte em baixa dose no segundo degrau, e agora que eu coloquei esse quarto degrau, nós não estamos falando da escada da OMS mais, porque a OMS não reconhece essa escada, né? Então, outra coisa que a OMS não reconhece, o controle de sintomas. O controle de sintomas é tão ou até mais importante que o controle da nocicepção, né? E lembrar que os opioides de resgate, eles têm que estar nesse contexto. Então, nós temos aí os tratamentos intervencionistas da dor, né? Tratamentos intervencionistas da dor, eles são técnicas guiadas por imagem, seja por raio-x, seja por ultrassom, seja por tomografia. Não existe um método de imagem melhor do que o outro. Você pode... Cada caso é um caso. Alguns métodos têm vantagem, a tomografia tem mais vantagem de detalhe, mas é difícil pelo local, pelo acesso, pelo preço. O ultrassom, ele tem algumas vantagens, outros têm outras desvantagens. Então, cada droga tem uma... Cada método de imagem tem uma característica. E lembrando que não existe procedimento intervencionista às cegas. Procedimento intervencionista cego é claramente má prática médica. Então, nós temos que seguir sempre os métodos guiados por imagem. E ainda temos as terapias implantáveis. Das terapias implantáveis, as mais acessíveis que a gente tem conhecimento é a bomba intratecal e o catéter epidural totalmente implantável, que não são uma terapia por si só. Eu brinco, eles passam a perna na farmacologia. Por quê? Quando você toma um medicamento, você tem que ser absorvido, volume de distribuição, até chegar no alvo terapêutico, até chegar na biofase. Quando você usa esses dispositivos, você entrega a medicação diretamente na biofase. Então, você tem uma potencialização muito grande do efeito terapêutico, tecnicamente falando, com uma redução dos efeitos adversos. Então, você corta todo o metabolismo de primeira passagem, distribuição, excreção. E o que acontece? Com a morfina, por exemplo, que é o padrão que a gente usa na bomba, 1 miligrama de morfina intratecal equivale a 300 miligramas oral. Apesar da morfina não ter dose teta, é muito difícil você ver um paciente tolerar doses maiores que 240, 300 miligramas. Muito difícil, ele não tolera. Agora, com a bomba intratecal, ele tolera até doses de 1.000, 1.200 miligramas, quando comparada com a via oral, né? Então, você atinge doses que não são inatingíveis com a via oral. E como você tem receptor opioide no corpo inteiro, e muitos deles relacionados a eventos adversos, com a aplicação intratecal, você reduz a quantidade de opioide circulante. Então, você tem menos efeitos adversos. Qual que é o problema? O problema é o custo
e o manejo dessas terapias, né? Por exemplo, a bomba intratecal, ela é um procedimento, é uma pequena cirurgia, né, que você implanta um catéter intratecal, né, que é a pontinha dele sendo implantado, coloca, né, tecnicamente no nível onde você acha que vai corresponder ao dermato com mais dor e fixa a bomba dentro da barriga do paciente. Esse aqui é um procedimento que a gente realizou e é essa bomba aqui. Aí você enche ela de morfina e de outros medicamentos, o fabricante não recomenda não, mas a gente acaba sempre usa off-label. E coloca, implanta dentro da barriga do paciente e isso fica lá jogando medicamento 24 horas por dia. Uma tecnologia fantástica. Só que é difícil aprender e é difícil o manejo também, né? E aqui é um paciente nosso, né, que estava com a bomba, que a gente deixou, fez a tomografia por outros motivos e que está dentro do catéter, lá dentro do espaço petecal. Eu já implantei 104 bombas na minha vida. Nunca arrependi, porque sempre melhora a vida do paciente, né? E o catéter totalmente implantável, ele tem uma vantagem aqui. Ele não é infusão contínua, você pode mudar a droga de uma hora para outra, e ele é mais barato e tecnicamente mais fácil. Como eu ensino muita gente a fazer isso, o anestesiologista ele gasta 3 catéteres para aprender a fazer. Então é uma curva de aprendizagem bem menor, né? Você coloca no catéter no espaço epidural, sempre conferindo, né, com contraste, e implanta o catéter, que o catéter aqui bem fininho. Por que eu coloquei esse catéter aqui? Porque esse paciente tinha uma metástase óssea. E a dor dele era só na metástase óssea. Eu não estava conseguindo tratar. Não tinha como fazer nada para ele. O que eu coloquei? Coloquei o catéter no nível. Esse paciente tomava 1 miligrama de morfina com 3 ml de ropivacaína a cada 3 dias. Ou seja, uma dose bem baixa. Por quê? Você jogava o medicamento diretamente aonde estava a dor. Então, ele é como, para quem é acostumado a atuar com paciente oncológico, é como se ele fosse um portocate epidural, né? Onde você aplica analgésico diretamente dentro do espaço epidural, como aqui um exemplo de uma foto que eu bati com contraste. E os procedimentos intervencionistas? São vários, a maioria deles na cadeia simpática. Claro que eu vou falar só rapidamente, né? Você tem, por exemplo, o bloqueio do gânglio esfenopalatino, que serve para tratar dor de cabeça e pescoço, além do trigêmeo, que não está aqui nessa lista. Você tem, por exemplo, o bloqueio de gânglio estrelado, né? Pode ser feito com raio-x, mas preferencialmente ser feito com ultrassom. O problema de paciente com câncer de cabeça e pescoço é que a imagem do ultrassom fica muito distorcida, aí eu prefiro fazer no raio-x. O paciente que não tem câncer de cabeça e pescoço vai fazer por outras razões, hoje é muito melhor fazer com ultrassom, né? Que é a técnica mais adequada. Você tem a simpatectomia torácica, que serve para tratar dor de vísceras torácicas ou, devido a uma estrutura anatômica chamada plexo de Kuntz, ele faz um bypass, ele pula o gânglio estrelado, principalmente para membro superior. Então, às vezes, você tem que fazer também para dor de membro superior. Você tem, por exemplo, a vertebroplastia, cifoplastia. Quando o paciente tem uma lesão metastática de corpo vertebral que não lesou o muro posterior, você pode ir lá queimar essa lesão com radiofrequência, por exemplo, e injetar cimento dentro dela, que já ajuda bem o paciente. Você tem a neurose de plexo esplâncnico, né? A neurose de plexo esplâncnico, que serve para tratar a dor, principalmente dor do andar superior do abdômen. É um procedimento que tem as mesmas indicações, o mesmo efeito terapêutico da neurose do celíaco. Só que é um procedimento mais elegante. Então, por isso que a gente faz hoje muito mais esplâncnico do que celíaco. O bloqueio simpático lombar, né, neurose simpático lombar, ela serve principalmente para dores em membro inferior e para controle de dor de metástase óssea na coluna vertebral. Então, ajuda muito o paciente. O hipogástrico superior, né, o plexo hipogástrico superior está muito relacionado à dor visceral. Radioterapia para câncer de próstata, câncer de colo de útero, câncer de ovário. Vários tipos de tumores que estão relacionados à dor pélvica. O neurose do plexo hipogástrico é fantástico. Valida esse paciente. E o bloqueio do gânglio ímpar, que tecnicamente não é difícil de fazer, mas ele é muito perigoso, porque ele está muito próximo da ampola retal, da fístula, então tem que tomar bastante cuidado na hora de fazer. Ele é um bloqueio principalmente para dor perianal e perineal, né? Então, normalmente a gente faz ele... Ô, Daniela, aqui o SUS contempla, assim,
Só que só em centro de referência, né? Se tiver CACOM, NACOM. Depois a gente conversa sobre isso, responde todas as perguntas. Então, nós temos aí... saiu duplicado os slides, perdão. Nós temos aí inúmeras técnicas que podem ajudar, né, os pacientes a ter uma qualidade de vida melhor, a não ter sofrimento e coisas que você consegue aliviar, né, o sofrimento desses pacientes. Mas, Carlos, mesmo assim, alguns pacientes, poucos deles, quando você realizou todos os procedimentos, você colocou uma bomba de morfina, você fez neurólise, você ajustou os adjuvantes, mesmo assim, alguns pacientes têm dor. E como que você vai tratar esses pacientes? Nós estamos desenvolvendo aqui uma tese, né, que chama sedação analgésica. Ela difere da sedação paliativa, por quê? A sedação paliativa está ligada a um processo de morte. A sedação analgésica não. A sedação analgésica está linkada à dor intratável, apesar de todos os esforços já realizados. Então, inclusive, nós estamos escrevendo um artigo sobre isso, eu espero conseguir publicar esse ano ainda, tentando comprovar a tese do quinto degrau da escada analgésica. Por quê? Alguns pacientes têm um quadro que a gente chama de dor total, onde você tem componentes físicos, espirituais, socioeconômicos, psicoemocionais. Quando você tem todos esses componentes, o paciente tem um quadro de dor total. Então, às vezes é muito difícil, o paciente realmente precisa dormir, o paciente precisa descansar. Eu tenho o meu protocolo, né? Esse protocolo ele é utilizado em todos os pacientes e tem resultados muito importantes para pacientes com dor refratária, dor que não tem melhora nenhuma, né? Então, concluindo, né, porque a gente atrasou um pouquinho para começar, o que é a dor no câncer? A dor no câncer, segundo o relato dos próprios pacientes, é um lembrete que o câncer está lá, é um lembrete que eu estou morrendo, diminui minha capacidade de interagir com a família. Isso me deixa com medo de morrer em agonia. Gente, ninguém merece ter dor. É inadmissível um paciente ter dor hoje. Com a tecnologia que a gente tem, com o conhecimento que a gente tem, a gente tem que sempre reportar o nosso Papa, né? Pessoa que começou essa medicina moderna hoje. Que é muito mais importante você conhecer a pessoa que tem a doença do que a doença que a pessoa tem. E eu falo que a medicina da dor, principalmente quando você trata dor oncológica, é a medicina do bom senso. E bom senso é você ver as coisas como são e fazê-las como devem ser feitas, né? E muitas vezes você tem que tirar, né, a vareta preta primeiro, você não tem oportunidade de tirar no mão. Então, são pacientes bem complexos, é muito difícil você equilibrar, às vezes, todo o tratamento pelo que a doença significa para os pacientes, e é para isso que a gente dedica a nossa vida. Porque quando a gente trata a dor, falta um R. Quando a gente trata a dor do paciente com câncer, a gente não trata só a dor, né? A gente trata vários sintomas. Porque hoje, né, a gente convive, infelizmente, na maior parte dos hospitais do nosso país, com pacientes morrendo em agonia ou com sedação precoce, porque é a única maneira de aliviar a dor dele. Os pacientes poderiam viver mais. E a gente tem que conviver com isso ou com isso. O fato da pessoa ter uma doença que está ameaçando a vida dela não quer dizer que ela não tem o direito de viver com dignidade, de viver sem dor, de viver com o mínimo sofrimento possível, o tempo de vida que Deus deixou para ela. Entendeu? E o nosso trabalho, a nossa missão é justamente fazer isso. Tentar aliviar o sofrimento desses pacientes. Para que eles vivam, independente de tempo. Porque quanto tempo, isso aí não está no nosso controle, né? Esse é uma obra que eu me orgulho muito, vou tratar de dor oncológica, e tem bastante informações ali. E eu sempre pergunto, né, principalmente para quem está assistindo aqui agora, por que que você faz isso, né? Por que que você está aqui uma hora dessa, uma quarta-feira, 9 horas da noite, ouvindo falar de dor no câncer, né? São mais de 120 pessoas, né, somando o YouTube com aqui ao vivo, no Zoom. Por quê? Né? Por que que a gente faz isso, né? Eu sempre falo, né? Falo muito para os pacientes e para familiares. Amar também é deixar partir. E às vezes o paciente ele precisa que deixe ele partir também.
Então, esse equilíbrio, né, entre o persistir e o deixar aí é muito difícil, inclusive para nós, como profissionais de saúde, né? Não podia deixar de falar também sobre o Simpen. O Simpen é uma faculdade voltada exclusivamente para formação em medicina da dor. São vários cursos, vários anos de tradição, que eu tenho a honra de ser sócio, e não podia deixar de colocar que nós fizemos agora um programa intensivo, né, que a gente sabe que a vida de todo mundo é muito corrida, de controle de dor, por exemplo. O resumo dessa aula vai estar ali em 36 horas de aula, que serão 4 dias em São Paulo, na nossa sede, que fica em frente ao aeroporto de Congonhas. Tá? Ah, Carlos, mas eu não posso viajar para São Paulo. Esse curso será EAD ao vivo também. Tá? Então, nós temos aí essa oportunidade de fazer o curso em EAD com transmissão direta da sede de São Paulo. E convido, né, para quem tem interesse sobre o tema, para quem trabalha com pacientes oncológicos, que possam participar do Life Dor. O Life Dor também, ele vai ter cursos em Salvador. Tá? Se tiver algum baiano aí, é o mesmo curso, só que vai ser de 23 a 26 de novembro, na Bahia. Este curso não tem transmissão ao vivo, tá? O único que tem transmissão ao vivo, para quem quer fazer ele em EAD, é São Paulo, tá bom? E para quem gosta de intervenção ou necessita aprender um pouco de intervenção, nós temos o curso de intervenção em Brasília. Este é um curso diferente, esse é um curso para médicos intervencionistas, onde nós vamos treinar em cadáver os 10 principais procedimentos relacionados à medicina da dor em pacientes oncológicos. Será trigêmeo, esfenopalatino, estrelado, simpático torácico, esplâncnico, simpático lombar, hipogástrico superior, ímper, bomba de morfina, vertebroplastia e catéter epidural. Então, esses serão os procedimentos que serão realizados e os alunos poderão fazer em cadáver leve, né? Como é que chama? E este curso também será realizado no Rio de Janeiro, né? Dia 21/10 e 22. Em Brasília, ele é 30 de setembro e 1 de outubro. E no Rio de Janeiro, 21 de outubro e 22 de outubro de 2022. Esse é um curso para médicos intervencionistas que a gente vai fazer um treinamento dos 10 principais procedimentos para tratamento da dor no câncer. Quem se interessar pelos cursos, a dona Elaine e a dona Amanda estão aqui ao vivo. É só entrar em contato com ela que ela passa maiores informações. Eu espero encontrar vocês lá. Vai ser um prazer poder compartilhar com vocês o que a gente passou, né, ao longo desses anos, né, estudando e convivendo com esses pacientes com dor oncológica. São mais de 5.000 pacientes tratados, então a gente aprende um pouco, aprende mais sobre a gente do que sobre o paciente, sabe? Portanto que a gente convive. E convido, né, quem ainda chegou agora e não conhece o Caminho Sem Dor, a participar do Caminho Sem Dor. O Caminho Sem Dor é um projeto social do Simpen, que a gente leva conhecimento sobre dor gratuitamente. Convido também a seguir o nosso canal no YouTube, né, onde essa aula vai estar lá, né, normalmente eu deixo gravado, e vai ser um prazer que as pessoas possam participar do Caminho Sem Dor, ajudar o Caminho Sem Dor a existir e acompanhar esse projeto que leva a tratamento, inclusive, não só informação gratuita sobre medicina da dor, a qualquer canto do Brasil via YouTube, né? Ele leva também tratamentos gratuitos a todo o Brasil. Só esse ano nós já tratamos mais de 500 pacientes, mais de R$ 1 milhão de doação de material médico no horário médico. Então, quando você segue o YouTube, você acompanha no Instagram, você convive, né, dentro do Caminho Sem Dor, você está ajudando os pacientes. Aqui é Alfenas, para quem não conhece, será um prazer recebê-los aqui. E agora, perguntas, estou à disposição para perguntas. Estou vendo aqui a Lívia com a mão levantada e a Sandra também. A Lívia levantou primeiro. Pode perguntar, Lívia.
assim, é, eu tive muita experiência com dor oncológica, porque minha mãe teve muita dor. Ela teve câncer de pulmão, ela tinha muitas dores. A gente descobriu em agosto do ano passado, e as dores começaram em junho. Eu tinha muitas dores. Nem com tramal passava as dores dela. Só passava mesmo com morfina, depois que ela iniciou o tratamento em São Paulo. Ela... E como é que ela está hoje? Ela faleceu de câncer É, de pulmão. Ela mas fez o tratamento todo em São Paulo. Nós fomos todos para São Paulo. Assim, eram dores horríveis que ela tinha. então, um Aí profissional de depois saúde que que ela... convive com isso sabe a importância do tratamento da dor, né? Aí ela, com a morfina, ela não sentia a dor. Com a Uhum. morfina, ela não Morfina é um excelente sentia. remédio. Obrigado É, pela participação, tá, Leite? Meus sentimentos pela tá. sua. Sandrinha, agora você, bem. Saudade, Sandrinha. Oi, querido, tudo bom? Tudo. Prazer te ver. Então, é o seguinte, eu queria te perguntar, Carlos, como os endocannabinoides, fora a cannabis propriamente dita, a gente tem outras moléculas que também agem no receptor endocannabinoide, tipo palmitol etanolamida. Você tem alguma experiência com essa droga como adjuvante no tratamento dos casos oncológicos? Como associação? Sim, para alguns pacientes eu prescrevo, você acredita? Eu prescrevo por causa do poder antioxidante do que por causa da estimulação da via do sistema endocannabinoide, que tem uma estimulação bem fraca. Mas é um bom medicamento antioxidante e aparentemente com bons efeitos, inclusive com a melhoria de massa magra. Então, enfim, mal não faz, sabe? Eu acho assim, ele pode, inclusive quando o paciente não tem acesso a canabinoide ou tem outras indicações, e você fazer um tratamento antioxidante desse paciente, você melhora o ambiente dele, então você reduz um pouco a progressão da doença. Então, eu acho que sim, é muito válido, muito válido. E outra coisa, neuroestimulador em oncologia. O que você acha? Você acha que vale? Polêmico. Para o sobrevivente, sim. Para doença ativa, eu tenho alguma coisa mais restrita. Mas para o sobrevivente, sim. Você pode usar, por exemplo, para neuropatias diversas, você pode usar para pós-mastectomia, mas eu acho que para doença ativa é bem controverso. É bem restrito o uso. Valeu, viu, Carlinhos? Obrigada. Um beijão para você aí em Você Alfenas. está E ó, devendo a eu tô visita, tá, menino? aí te visitar. Não esqueci, não, viu? Eu tô arrumando minha vida aqui para ir aí encher o seu saquinho. Me aguarde. Um Será um beijo. prazer te receber, meu filho. Deixa eu ver a neuromodulação transcraniana, Daniele. Então, eu não tenho experiência que eu não coloquei aqui na clínica ainda, mas parece que tem alguns estudos muito bons, né? Principalmente para dor refratária, né? Então, acho que precisa de mais estudos. Eu ainda não tenho experiência, que eu ainda não coloquei aqui no meu serviço. Gostaria de pôr. Inclusive, hoje eu mandei um paciente procurar um serviço de estimulação transcraniana. Neuromodulação não invasiva é muito importante, principalmente, Adriane, para dor pós-operatória, para lesões neuropáticas, né? Tem paciente que se você não fizer, você não consegue aliviar esses pacientes. Então, é sim, muito importante. Diga, Adriana. Oi, tudo bom? Tudo. Uma dúvida. No pós-operatório de algum meduloblastoma pediátrico aí,
Você atende pediatria aí em Alfenas? Não. Oncológico? Não? Eu ia arrumar uma van. É claro que eu não vou deixar de atender as crianças, mas é porque aqui a referência não é Alfenas, a referência é Passos. Então, por isso que esses Então vamos para pacientes Passos, não chegam para mim. então. É porque a gente entrava no caminho sem dor. Então, é Isso. porque é o seguinte, as crianças já teve vários óbitos por esse motivo, e tem muitas dúvidas sobre isso, sobre os anticonvulsivantes e os anticoagulantes, o tempo de uso depois de um pós-operatório. A maioria foi Varia. medulloblastoma, então não sei. Varia da classe, varia do tipo, varia do objetivo. Agora tem que tomar muito cuidado, ainda mais medulloblastoma, por quê? O paciente oncológico, ele tende a fazer mais trombose. Uhum. Aí, normalmente, você tem que usar um anticoagulante. Mas se você usa muito anticoagulante, ainda mais no medulloblastoma, também corre o risco de sangrar. Então, esse é um equilíbrio muito É muito fino. difícil, E né? não dá para passar uma receita aqui, porque qual que acontece? Você tem que avaliar caso a caso, paciente por paciente. Sim. Sobre a neuromodulação aí que você está falando, tá dando certo. Eu mandei um vídeo do menininho explicando o que ocorre na neuromodulação. E o dele foi um meduloblastoma, e ele está fazendo. Voltou a falar já. E eu passei para a Thalita o vídeo, depois ela te mostra. Tá bom, Cobra dela. obrigado. Me perguntaram aqui sobre o paracetamol. Não é que ele não pode ser prescrito, pode ser prescrito. Eu que não prescrevo. Eu não prescrevo porque, normalmente, esses pacientes, eles são pacientes muito inflamados, com processo inflamatório crônico. O paciente é debilitado, ele tem déficit de glutationa. Você precisa de glutationa para metabolizar o paracetamol. Se você não metaboliza, o metabólico ativo, o metabólico tóxico dele, que é muito hepatotóxico, aumenta um pouco a concentração, pode causar lesão hepática. Por isso que eu não prescrevo. Né? Mas não é que não é proibido prescrever, não. Só que eu não recomendo, eu não faço. Né? Aliás, eu não tomo paracetamol para nada, justamente por causa disso. Preservar o fígado. Mas é isso, você tem déficit de glutationa, quando você tem déficit de glutationa, você metaboliza pior a droga. Mais alguma pergunta? Estamos aí à disposição. Então, gente, agradeço. Chegou mais um. Não, só agradecendo. Sandrinha, você é um anjo. Sabia que você nunca ia fazer isso. Né? Então, agradeço aí de coração a presença de todos. É muito importante ajudar o Caminho Sem Dor, porque a gente usa o Caminho Sem Dor para levar a medicina da dor a vários locais do Brasil. Nós estaremos em Vitória, né? Uma caravana aí de 30 médicos tratando pacientes gratuitamente lá em Vitória. E só que na cidade de Alfenas a gente já tratou aí mais de 300 pacientes, então tudo com doação de material, pacientes que nunca teriam oportunidade de fazer um tratamento da dor, né? Principalmente com procedimentos intervencionistas e procedimentos caros, né? Então a gente acaba conseguindo levar isso a uma proporção de pacientes. Então por isso que eu peço que vocês acompanhem e participem aí do Caminho Sem Dor, porque vocês estão ajudando esses pacientes. E agradeço o tempo e a disposição de vocês de participar do Caminho Sem Dor. E, Bibi, que dia que é a próxima aula? Dia 31 de agosto, Nutrição e Dor. Dia 31 de agosto, Nutrição e Dor. Muito bem. Estaremos lá ouvindo. Obrigado, Cristiano. Muito obrigado. E espero, quem puder e tiver interesse sobre o tema, que a gente encontre lá em São Paulo, no Life Dor. E quem não puder viajar, o curso será EAD ao vivo, tá? Com interação, transmitido da sede do Simpen em frente ao aeroporto de Congonhas. Mas quem puder ir ao vivo, acho que nada substitui o zóio no zóio, né, Sandrinho? Né? Nada substitui. Nosso amigo Sandro Max também. O Sandro Max vai lá na Bahia. Então, gente, muito obrigado e
Boa noite, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E até dia 31, com aula de nutrição em dor com a doutora Cássia Nascimento. Parabéns pela aula, amigo. Obrigado, meu amigo. Então, novamente, os contatos ficaram demonstrados aí. Convido vocês a participar do Life Dor. E hoje à noite, a dona Amanda e a dona Eliana estão disponíveis para tirar a dúvida de vocês sobre esse curso e com toda e qualquer dúvida, é só mandar mensagem para elas, tanto pelo WhatsApp, quanto pelo direct do Instagram, tanto por e-mail, atendimento@simpem.com. Muito obrigado e boa noite a todos.